Então, a maioria do pessoal recebeu ameaças, né? A gente acredita que seja por conta desses militares do Exército. Porque como vazou muita informação, nomes de militares, uma série de coisas, e a gente estava ali acompanhando de perto e descobrindo uma coisa, descobrindo outra, documentos, a gente conseguiu algumas coisas. Acobertamento, por exemplo, de preocupação deles fazerem IPMs, que eram inquéritos militares, policial militar, para fazer com que aquelas pessoas citadas não estivessem vinculadas naquele dia, ou seja, fulano de tal que foi citado, o que a gente vai fazer para ele? Assina um papel aqui e diz que você estava de férias, ou que você estava emprestado para a base X, entendeu? Então foi feito tudo isso para, se futuramente algum desses militares viessem a falar abertamente, eles entram com um documento assinado pelo próprio militar, dizendo, não, ele está mentindo porque nesse dia ele estava de férias, nesse dia ele estava na fazenda do fulano de tal, entendeu? Então não tem como atrelar ele à história. Mas fora tudo isso, o acobertamento, houve também morte do militar chamado Marco Elixerese. Aquele que capturou a criatura da polícia militar, ele sofreu um corte, um arranhão embaixo da axila, e ele, depois de algum tempo, ele acabou vindo a falecer. Mas ninguém sabe Só de onde que veio. o médico que atendeu ele, antes dele falecer, ele disse que tinha se envolvido com esse negócio da captura. Tem um programa espanhol que foi feito, porque veio televisão do mundo inteiro por conta desse caso Varginha. E uma dessas televisões, ela entrevistou esse médico que disse que o Marco Elixerese tinha falado que tinha participado da captura dessa criatura estranha. Inclusive, a própria família desse Marco Elixerese, a irmã, o pai, a mãe, eles confirmaram na época essa participação, dele ter falado até o seguinte, um certo momento eles estavam dentro de casa assistindo televisão, aí apareceu lá sobre a criatura, né, o programa Fantástico noticiando sobre o fato, ele foi lá, desligou a televisão, tipo, meio incomodado. E aí eu falei, não, porque você falou, isso aí vai dar muito pano pra manga, né? Então, ele estava bem inteirado, inclusive a camisa rasgada, os parentes chegaram a ver, né? Quando ele chegou à noite, né, dessa missão ali de fazer a ronda para ver se pegava alguma coisa, e acabaram pegando. Só que ele veio a falecer. Do que ele morreu? Oficialmente foi colocado no exame que ele tinha morrido de pneumonia. Só que era um jovem de 23 anos e plena saúde, né? E que o que teria matado ele foi um pelo encravado embaixo do braço. Na verdade, não foi isso. Foi provavelmente o arranhão e alguma substância, talvez aquela substância que a criatura tinha na pele, né? Possa ser tóxica de alguma forma e levou o Marco Elixerese a óbito, né? Tem jornais da época. Aqui, por exemplo, é um jornal que mostra a foto do Marco Elixerese. Olha aí. Vírus destrói PM que caçou o ET de Varginha. NP mostra documentos secretos. Aqui a família dele, ó, com ele fardado e tal. Deixa eu mostrar aqui. André, vê se tá pegando aí. Se não ficar bom, depois a gente coloca na pós. Eu acho que a gente pode ir fazendo perguntas de fatos isolados dessa história que eu acho que vão desencadear em outras coisas, em outras histórias que você vai lembrando. Pode sim. Então, por exemplo, lá no começo, vamos considerar que era uma nave que tinha ali quantos tripulantes, mais ou menos? Isso é tudo sobre Varginha. Tem os barrancos, né? Tem toda a história, né, praticamente. Demais. Como a gente acompanhou, eu pretendo fazer até um livro, né, sobre o caso Varginha, porque é algo bem rico, né? Tem muita coisa. E o interessante é que, como se passaram 25 anos do caso, agora algumas classificações de documento, elas caem por terra. Só que o grande impasse é saber se os militares vão liberar isso ou não. Eu acredito que não. Né, que apesar de ter passado já o prazo, eles não vão liberar. Mas algumas pessoas que não assinaram termos de confidencialidade para os militares,
eles vão começar a falar. Inclusive, uma dessas pessoas já topou falar, já falou, inclusive, a gente já gravou algumas coisas. Tem um outro depoimento que a gente conseguiu também na Unicamp, de uma pessoa que chegou a ver, né, essa criatura dentro de um terrário. E existem vídeos, sim, dessa criatura, mas a gente, ufólogo civil, ainda não conseguiu botar a mão nisso. Na época, em 96, havia uma facilidade maior da gente obter esses vídeos das criaturas. A gente chegou até ia fazer uma vaquinha. Na época, eu não lembro se era 10 mil, alguma coisa, porque mudou tanto a moeda da gente, né? Não sei se era cruzeiro, cruzado, que raio que era. E então a gente ia fazer essa vaquinha para comprar de um dos militares que tinha uma cópia. Mas aí depois ele deu para trás, ficou com medo, não sei se sofreu algum tipo de pressão. Teve alguns militares que foram citados na época nesse processo, que foram presos dentro da ESA. Depois eles soltaram, mas o pessoal fica com medo. E hoje, mesmo nos dias atuais, alguns militares que falaram com a gente, que deram detalhes, eles pediram um sigilo da sua pessoa porque eles não querem sofrer nenhum tipo de sanção. Por exemplo, quem assinou termo de confidencialidade, se souberem que foi ele que vazou a informação, ele vai pegar 14 anos de cadeia, de boa, porque está escrito isso no documento, e ele vai perder o soldo dele, ou seja, o salário dele, e vai ficar manchado para o resto da vida dentro do seio militar que ele pertenceu e que serviu ali com bravura. Mas, assim, tem algumas pessoas que ficam indignadas, né, militares também, indignados com o acobertamento que os governos fazem em relação ao assunto OVNI. E aí, falando isso, é bem interessante que a gente pense da seguinte forma: a gente não pode criticar os militares, mas sim criticar os normativos para que eles mudem, porque os militares estão apenas cumprindo ordens para impetrar esse acobertamento. E aí, falando nisso, eu trouxe para vocês aqui, separei lá em casa rapidinho, 3 documentos que são documentos de várias épocas que comprovam que a Força Aérea Brasileira sempre se interessou pelo assunto OVNI e que eles pesquisam isso de forma normatizada. Então, o primeiro documento aqui, ó, esse é um documento da década de 90, foi emitido dia 20 de agosto de 90, chama NPA 9C, e são procedimentos a serem adotados pelos órgãos ATS e ATC em caso de avistamento de objeto voador não identificado. Caramba. Isso aqui ele foi feito com base na diretriz específica 04 de 89, que é essa daqui, também da Força Aérea, e que é uma diretriz confidencial. Geralmente, os normativos de OVNI, eles têm essa classificação confidencial. Quando envolve criaturas, alguma coisa assim, biológicas diferentes, né, que tem uma grande importância e interesse da ciência, então são classificados como secretos ou ultra secretos. E já me falaram que tem até um nível acima do ultra secreto que geralmente não é escrito em lugar nenhum. E o interessante é que no passado, né, nessa, por exemplo, de 1990, se algum ufólogo ou interessado ligasse para lá para saber o que estava acontecendo, de repente alguém viu um OVNI e liga lá para a base aérea, alguma coisa, e aqui está escrito no item, ó, 4.6 e 4.7. Caso a pessoa que reporta o evento questione sobre as medidas a serem tomadas, informar apenas que o caso está sendo relatado às autoridades competentes, que por sua vez tomarão as devidas providências. E no item 4.7, olha só, havendo telefonemas de jornalistas ou curiosos, entre aspas, curioso é os ufólogos, é a gente, entendeu? Solicitando informações, responder que não está autorizado a fornecê-las e acabou, e não fornece,
e já era. Só uma coisa. E Isso aqui pode nos matar? Porque Não. Como você conseguiu esses papéis que são confidenciais? Alguns Porque isso aqui é um deles... corte do Planeta Podcast. Começou o corte agora, a gente lendo isso daqui. Só para saber se os militares vão nos atacar a partir desse momento. Não tem perigo não, porque esses 2 documentos, por exemplo, eles foram obtidos através da Lei de Liberdade de Informação. E esse daqui não, esse aqui foi um militar que me mandou essa cópia, mas ele rasurou algumas partes que são estratégicas, né? Essa aqui é uma das mais recentes, chama NOSDA VIG 07, emitida em 1 de março de 2008. Né? E aqui, ali você pode ver que eles falam de OVNI, objeto voador não identificado. Certo. E a Força Aérea hoje ela não usa mais essa terminologia OVNI. Ela usa tráfego hotel. Por quê? Porque numa interceptação de comunicação, se você ouve lá falar, um tráfego hotel. Se você ouve falar de tráfego hotel, você não vai saber que é OVNI. Entendi. Entendeu? Então eles mudaram. Mas aqui na explicação, é tráfego aéreo. O que é o tráfego hotel? É tráfego aéreo desconhecido, observado pela população em geral. Na maioria das vezes, esse tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com objetos voadores não identificados, OVNI.